Os anjos caídos que o Vaticano esconde em Roma. Olá! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. O que vou contar hoje pode mudar completamente sua percepção sobre o mundo e sobre tudo que achamos que sabemos. Por séculos, a verdade foi escondida, protegida por aqueles que detêm o real poder. Mas hoje, essa verdade será revelada. No coração do Vaticano, onde o acesso é restrito a poucos, algo inimaginável está oculto. Não são apenas documentos ou artefatos históricos. São seres, entidades antigas que caminharam entre nós, mas que foram apagadas da história oficial. E eu fui testemunha disso. Meu envolvimento com esse segredo começou anos atrás, quando ainda era um jovem seminarista. Meu objetivo sempre foi servir à igreja, compreender os mistérios da fé e me dedicar à verdade. Mas a verdade que encontrei não era aquela que nos ensinaram nos templos. Eu costumava passar horas na biblioteca do Vaticano, estudando textos raros e manuscritos proibidos. Foi ali que tive meu primeiro contato com o livro de Enoque, uma obra considerada apócrifa pela igreja, mas que continha detalhes que me deixaram inquieto. Ele falava de 200 anjos que caíram, que desceram sobre o Monte Hermon e ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. No início, achei que era apenas mais uma narrativa mítica, até começar a conectar os pontos. Sempre me perguntei por que a igreja teria tanto interesse em suprimir esse livro. Por que um texto tão antigo e supostamente insignificante precisava ser apagado da história? A resposta veio de forma sutil. Durante minhas leituras, encontrei registros ocultos nos arquivos do Vaticano. Pequenos fragmentos de relatos que falavam de presenças estranhas, de entidades que nunca foram humanas, mas que ainda existiam, de alguma forma, em nosso mundo. Meu instinto me dizia que havia algo muito maior sendo escondido ali. E foi essa busca por respostas que me levou aos corredores subterrâneos do Vaticano, onde vi algo que jamais poderei esquecer. Era tarde da noite. Eu caminhava por uma das passagens restritas, guiado pela minha curiosidade insaciável. Eu sabia que não deveria estar ali, mas algo dentro de mim dizia que era necessário. Foi então que vi. No fim do corredor, uma figura alta e imóvel estava de pé, observando algo dentro de uma sala. Meu primeiro pensamento foi que era apenas um sacerdote ou algum funcionário da igreja. Mas conforme me aproximei, percebi que havia algo profundamente errado. A pele daquela criatura era de um tom pálido anormal, quase translúcido, como se estivesse fora deste mundo. Mas foram os olhos que realmente me aterrorizaram. Um azul profundo, intenso, que parecia atravessar minha alma. A entidade me encarou por alguns segundos, e naquele momento senti que minha presença ali não era uma surpresa para ela. Ela sabia que eu estava ali, sabia que eu tinha descoberto algo que não deveria. Mas o que mais me perturbou foi o sorriso que se formou em seu rosto. Não era um sorriso comum, não era humano. Era algo diferente, como se houvesse uma satisfação oculta no fato de ter sido vista. Meu corpo congelou. Tudo dentro de mim gritava para correr, para fugir daquele lugar o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse reagir, a entidade deu um passo para trás e desapareceu na escuridão. Meu coração disparava enquanto eu tentava processar o que havia acabado de ver. Não poderia ter sido um erro de visão. Eu sabia o que havia presenciado, e aquilo estava além de qualquer explicação racional. Voltei para meus aposentos naquela noite sem conseguir dormir. Minha mente revivia aquela cena repetidamente. E então comecei a conectar os pontos. O livro de Enoque mencionava que os anjos caídos não haviam sido destruídos, mas aprisionados. A igreja negava esse conhecimento e fazia de tudo para mantê-lo oculto. Mas se estavam aprisionados, onde estavam? A resposta se tornou cada vez mais clara para mim. Eles estavam ali, dentro do Vaticano. Nos dias seguintes, tentei continuar com minha rotina normalmente, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu sabia demais. Sabia que estava lidando com algo perigoso, algo que não poderia ser revelado sem consequências.
Meus superiores começaram a perceber minha inquietação e notei que meus movimentos passaram a ser observados. Qualquer livro que eu tentasse acessar parecia já estar registrado. Qualquer pergunta que eu fizesse era respondida com silêncio ou olhares evasivos. Mas então, uma reviravolta aconteceu. Um padre idoso chamado Monsenhor Bianchi pediu para falar comigo. Nos encontramos em uma capela vazia durante a noite. Seu rosto estava carregado, como se estivesse prestes a revelar algo que o atormentava há anos. Ele me olhou nos olhos e disse: "Se você soubesse o que está enterrado sob o Vaticano, nunca mais teria paz." Minhas mãos suaram. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas sua expressão apenas se fechou. Ele respirou fundo antes de sussurrar: "Eles não estão apenas presos. Eles ainda se comunicam." Essas palavras ecoaram em minha mente como um trovão. Eu sabia que havia algo escondido ali, mas nunca imaginei que a igreja ainda tivesse contato com essas entidades. A verdade começou a se desdobrar diante de mim de uma forma aterrorizante. O Vaticano não apenas escondia os anjos caídos, ele os protegia. Eles não estavam completamente aprisionados, como muitos textos sugeriam. Pelo contrário, ainda influenciavam o curso da história, ainda exerciam sua influência dentro dos círculos mais poderosos da humanidade. Mas havia algo ainda mais perturbador. Monsenhor Bianchi revelou que nem todos esses seres estavam do mesmo lado. Com o passar dos séculos, alguns desses seres se rebelaram contra os próprios anjos caídos. Alguns passaram a discordar dos planos dos mais poderosos, acreditando que a influência sobre a humanidade deveria ser diferente. Eles começaram a questionar os rumos que as coisas estavam tomando, e isso gerou uma divisão. Alguns se afastaram dos outros, buscando maneiras de interromper o ciclo de dominação. Mas aqueles que ousaram desafiar os líderes caídos foram perseguidos, capturados, trancados em locais onde jamais poderiam escapar, e o Vaticano os esconde até hoje. O que Monsenhor Bianchi me contou naquela noite mudou para sempre minha compreensão sobre o que estava escondido nos corredores do Vaticano. Até aquele momento, eu acreditava que esses anjos caídos eram apenas uma lenda distorcida pelos séculos. Mas agora, eu sabia que eles estavam aqui. O detalhe mais perturbador era que nem todos estavam do mesmo lado. Alguns desses seres, segundo o que ele me disse, haviam se rebelado contra os mais poderosos. Não porque fossem bons, mas porque discordavam da forma como a humanidade estava sendo manipulada. Esses dissidentes foram caçados, capturados e trancados em locais onde nunca mais poderiam interferir. Eu quis perguntar mais, mas Monsenhor Bianchi hesitou. Ele olhou ao redor, como se temesse ser ouvido, e então sussurrou: "Eles estão aqui, mas não podem sair. E aqueles que ousaram desafiar a ordem foram aprisionados." A forma como ele disse isso me fez estremecer. Nunca antes eu tinha visto um padre falar com tanto receio. Ele não me disse exatamente onde essas entidades estavam escondidas, mas seus olhos deixavam claro que essa prisão não era uma metáfora. Eu já sabia que havia setores dentro do Vaticano onde nem mesmo os membros da igreja podiam entrar. Mas agora, eu tinha certeza de que o que estava sendo guardado ali não eram apenas documentos ou relíquias. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas o peso daquela informação me consumia. Passei a procurar discretamente por qualquer pista que confirmasse a existência dessa prisão. Eu sabia que não poderia perguntar diretamente a ninguém, então observei. Prestei atenção em comentários soltos, nas expressões de alguns padres mais velhos quando certos assuntos eram mencionados. Foi assim que encontrei outras pistas. Em uma noite, ouvi 2 membros do clero conversando baixinho em latim sobre os trancados sob a cidade. Eles falavam sobre como ninguém deveria se aproximar do subsolo sem permissão, e que até mesmo os guardas mais antigos evitavam certos corredores. A partir desse momento, comecei a perceber padrões. Havia uma ala subterrânea no Vaticano que raramente era mencionada. Era conhecida apenas por aqueles que trabalhavam ali há décadas, e pouquíssimos tinham acesso. Descobri que alguns funcionários, especialmente os mais jovens,
evitavam até mesmo falar sobre esse lugar. Não porque tivessem visto algo, mas porque haviam ouvido histórias. Histórias sobre salas trancadas onde a entrada era proibida. Sobre portas seladas com símbolos que ninguém compreendia completamente. Minha confirmação final veio através de um velho arquivista. Ele não sabia que eu estava escutando, mas durante uma conversa com outro padre, ele mencionou algo que me arrepiou. Ele disse que, há muitos anos, conheceu um guarda que foi transferido para um dos setores subterrâneos. Esse guarda, após poucos meses, abandonou seu posto. Ele nunca revelou exatamente o que viu, mas deixou escapar uma frase que ficou na memória do arquivista. Eles estão lá, mas ninguém pode ouvi-los. Quando ouvi isso, soube que não era coincidência. Tudo levava à mesma conclusão. Havia algo aprisionado nos subterrâneos do Vaticano. Algo que não poderia sair. E que as poucas pessoas que tiveram contato direto com isso jamais foram as mesmas. Mas a informação mais perturbadora veio de uma fonte inesperada. Um antigo seminarista, que abandonou seus votos antes de ser ordenado, contou uma história ainda mais assustadora. Ele nunca teve acesso direto aos locais proibidos, mas conhecia alguém que teve. Segundo ele, esse homem fazia parte de um grupo seleto de funcionários encarregados da manutenção desses corredores esquecidos. Certo dia, esse funcionário foi levado até uma área onde poucas pessoas haviam pisado. Ele não pôde entrar, apenas viu de longe. Mas o que ele viu bastou para convencê-lo de que algo inumano estava escondido ali. De acordo com o relato, havia salas subterrâneas protegidas por portas pesadas, muito além do que seria necessário para qualquer arquivo ou relíquia. O mais estranho eram os símbolos entalhados nas paredes, marcas que pareciam não pertencer a nenhuma língua moderna. Mas o detalhe que mais o aterrorizou foi o olhar de um dos guardas que protegiam essa ala. Ele parecia tenso, quase apavorado, como se soubesse exatamente o que estava atrás daquelas portas. O funcionário nunca ouviu nada vindo de dentro dessas salas. Nenhuma voz, nenhum som. Mas o silêncio absoluto era tão pesado que parecia gritar. Esse homem abandonou o Vaticano pouco tempo depois, sem nunca dar explicações. Apenas desapareceu. O seminarista que me contou essa história nunca conseguiu provar nada, mas eu sabia que o que ele dizia fazia sentido. Não eram apenas rumores espalhados ao acaso. Eram peças de um quebra-cabeça muito maior. Cada relato, cada fragmento de informação levava ao mesmo ponto. Algo estava trancado sob o Vaticano. Algo que ninguém deveria ver. Eu nunca consegui ver essas entidades com meus próprios olhos, além daquela noite no corredor. Mas o que eu vi foi o suficiente para entender que essas criaturas existem. Elas estão aqui. Não sei se são exatamente anjos caídos, se são outra coisa que não conseguimos compreender. Mas o que quer que sejam, são reais, e o Vaticano faz de tudo para garantir que elas nunca sejam vistas. Depois que comecei a conectar essas informações, percebi que não poderia continuar no Vaticano. Havia algo muito maior sendo escondido, algo que nunca poderia ser revelado sem consequências. Se esse segredo viesse à tona, as bases da fé, da história, do próprio poder mundial poderiam ruir, e era exatamente por isso que ele era tão bem protegido. Quando decidi partir, não houve ameaças diretas, nenhum aviso explícito. Apenas um silêncio crescente ao meu redor. Como se eu não existisse mais para eles. Até hoje, tento entender a magnitude do que descobri. Se os anjos caídos foram aprisionados na Terra e ainda estão entre nós, isso significa que toda a história da humanidade foi moldada por algo além da nossa compreensão. O que nos foi ensinado pode ser apenas uma versão cuidadosamente editada da verdade. E essa verdade permanece enterrada, protegida, invisível para todos, exceto para aqueles que sabem onde olhar.